Olá, meu nome é Sara Rúbia, eu vou apresentar o trabalho intitulado Humanidades Digitais, Curadoria Digital e Organização do Conhecimento, Revisão Sistemática de Literatura, escrito em coautoria com Célia da Consolação Dias. Bom, apresento alguns dados das autoras. Eu, Sara Rúbia, sou doutoranda em MEST pelo Programa de Pós-Graduação em Gestão e Organização do Conhecimento da Universidade Federal de Minas Gerais, e a professora Célia, que é professora adjunta do Departamento de Organização e Tratamento da Informação, da SEI, e professora permanente do PPG-GOC da UFMG. Bom, a pesquisa em andamento realiza uma revisão sistemática de literatura na base de dados referencial de artigos de periódicos em Ciência da Informação, a BRAPSE, e nos documentos dos anais do Encontro Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação, o ENANCIB, acerca das temáticas Humanidades Digitais, Curadoria Digital e Organização do Conhecimento. Primeiro, a gente levanta a questão: por que pesquisar essas temáticas em conjunto? Na literatura internacional, a gente identifica algumas conexões entre a literatura de humanidades digitais e curadoria digital. As humanidades digitais, elas se caracterizam como uma atividade acadêmica que transpassa as tecnologias digitais e as disciplinas das ciências humanas, sociais, artes e letras, buscando registrar e valorizar a história humana. Nesse mesmo sentido, a curadoria digital se relaciona com a gestão e preservação de acervos e coleções digitais a longo prazo, visando fornecer acesso, para toda a sociedade. Além disso, nós temos uma realidade cada vez mais complexa dos dados, dados que se apresentam muitas vezes de forma heterogênea e muitas vezes estruturadas, o que parece ser uma grande preocupação das humanidades digitais e também da curadoria digital. E aí a gente identifica essa preocupação muito forte na organização da informação e do conhecimento. É a partir desse cenário que a gente começa a pensar relações entre essas três áreas e novas possibilidades de pesquisa. E aí a gente propõe um percurso metodológico para tentar identificar essas relações, essas novas possibilidades de pesquisa. A partir desse protocolo, que foi adaptado de Demerval, Coelho e Bittencourt, nós definimos 3 etapas, que são de planejamento, condução e escrita desse relatório. Então, no planejamento, a gente identifica a necessidade de uma revisão sistemática de literatura, e isso pode ser identificado se não existe uma revisão sistemática sobre isso e também se há uma relativa novidade no assunto que está sendo abordado, o que nós consideramos verdade, nos 2 casos. Nós formulamos uma questão de pesquisa, aqui seria: quais elementos da organização do conhecimento são abordados na literatura que converge entre as humanidades digitais e a curadoria digital. Na fase de condução, a gente seleciona as bases, aqui a BRAPSE e os anais do ENANCIB. A opção por essas bases decorre da importância que elas possuem no cenário brasileiro de ciência da informação, a BRAPSE por indexar documentos de periódicos e eventos da área, enquanto o ENANCIB, que é um dos principais eventos da área de ciência da informação. E aí nós definimos uma estratégia de busca a partir das 3 temáticas: humanidades digitais, curadoria digital e organização do conhecimento, e combinamos esses termos, tanto em dupla como todos os 3 termos, para verificar quantos documentos nós conseguíamos recuperar sobre. Nosso critério para a seleção de artigos são documentos que apresentem relação entre as temáticas estudadas a partir da busca realizada, e para a extração de dados nós exportamos as referências para um editor de planilhas, selecionamos a partir da leitura dos resumos artigos para leitura na íntegra. E aí nós seguimos para a interpretação desses dados e para a terceira etapa, que seria o relatório, a escrita e publicização desses resultados. Bom, aqui a gente traz um quadro com as expressões de busca e a quantidade de documentos realizados. Na última linha, nós vemos que a combinação dos 3 termos não trouxe nenhum resultado. Mas, entretanto, nós vemos que humanidades digitais e curadoria digital teve resultado, humanidades e organização da informação e do conhecimento também, curadoria digital e organização da informação e do conhecimento também. Nós pegamos todos os documentos que tratam das humanidades digitais, que ao todo são 40, e os 26 que estão relacionados, para a gente tentar identificar mais como esses assuntos podem ser abordados em conjunto.
E aí, né, nós identificamos as duplicadas, removemos e ao todo sobraram os 30 documentos, 15 sobre humanidades digitais e 15 sobre curadoria digital. E aí, caracterizando essa publicação que foi recuperada, nós temos publicações relativamente recentes, né, publicadas entre 2007 e 2021. O tipo de publicação são artigos, alguns são artigos de revisão, outros relatos de experiência, né, e comunicações orais que foram apresentados principalmente no Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação, o ENANCIP. As outras publicações que foram feitas em periódicos estão distribuídas, né, numa diversidade de publicações da área de Ciência da Informação, e essas publicações têm quales entre A1 e B3. Bom, e aí a gente estrutura, né, esses dados se apoiando nas reflexões sobre teorias e técnicas da área de organização e representação da informação e do conhecimento, que foi realizada por Lima em 2020, e na enciclopédia da ISCO. Né? E aí a gente buscou identificar os temas abordados pela área de organização do conhecimento, nessa literatura que discute também humanidades digitais e curadoria digital. Foram levantados processos, instrumentos, tecnologias e finalidades referentes à organização do conhecimento, que são apresentados na coluna à esquerda, né? Todos os temas que nós levantamos. Então, nós temos a catalogação, descrição e organização arquivística, digitalização, fluxonomia, indexação, interoperabilidade, link de Open Data, modelos conceituais, sistemas de organização do conhecimento, como ontologia, tesauro, taxonomia, a própria organização da informação e do conhecimento como uma finalidade, padrões de metadados, preservação digital, recuperação, uso e reuso da informação, semântica, tecnologias da web semântica, vocabulário controlado e web semântica. E aí, na segunda e na terceira coluna, nós trazemos todos os autores que abordam algum tema, né, de alguma forma tocam nesses assuntos. E aqui nós trazemos alguns destaques, né? Todos os trabalhos estão circunscritos na área da ciência da informação, mas com enfoques diferentes, alguns abordando da perspectiva da biblioteconomia e ciência da informação, outros da arquivologia, da museologia e ainda do design da informação. As finalidades dos artigos são basicamente as mesmas, que é organizar a informação para preservá-la e facilitar a sua recuperação, né? E especificamente no ambiente digital, que é algo que nos interessa, busca se relacionar e interligar os dados, atribuindo mais significado e permitindo inferências sobre as coleções disponíveis na web. Então, a gente está falando aqui de dados interligados, né, o Linked Data e o Linked Open Data, e também das tecnologias de web semântica. Embora a intersecção entre as três temáticas não ocorra de forma direta por meio dos termos de busca, elas convergem entre si quando são considerados seus objetivos, as suas finalidades, como a gente viu no quadro. Praticamente todas as temáticas são abordadas por alguns autores que trataram sobre as humanidades digitais e sobre a curadoria digital. E aí, como algumas considerações finais, a integração entre acervos, né, que a gente considera acervos de arquivo, bibliotecas e museus, é constantemente citada quando se fala em humanidades digitais e curadoria digital, pelo potencial que ela tem de enriquecer as coleções e promover a recuperação da informação. É por meio dessa integração, que está relacionada com a interligação dos dados, que são utilizados para descrever e representar esses acervos, fazendo uso das tecnologias de web semântica para atribuir significado aos dados organizados, que se pode promover o amplo acesso ao conhecimento técnico, científico e cultural de forma conectada. Nesse sentido, entende-se que esses dois tópicos, interligação de dados e a web semântica, são pontos de convergência que devem ser melhor estudados e que apontam tendências de pesquisa. Aqui eu trago algumas referências e agradeço pela atenção.